Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, escalação, novidades, renovação de contrato, muitas novidades aqui no nosso canal. Por isso faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Olha só, você, torcedor do nosso Mengão, está confiante na vitória hoje em cima do Cruzeiro? Explode o dedo no like, vamos bater essa meta de 1000 likes para esse vídeo, hein? Se você ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui no canal nós vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN, link na descrição, jogo aberto também. Bora então para as notícias do Flamengo. Cruzeiro e Flamengo, estreia do Tite pelos lados do Mengão e o Cruzeiro precisando pontuar. Tabela não tá legal pro Cruzeiro não, hein? A recepção em Belo Horizonte foi do tamanho da expectativa do torcedor rubro-negro. Depois de um 2023 frustrante até aqui, o mês de outubro trouxe esperança para o Flamengo e seus torcedores. E isso tudo tem um nome e sobrenome: Adenor Leonardo Bach, ou apenas Tite. Anunciado há 10 dias, a sua estreia será na noite de hoje, diante do Cruzeiro, no estádio do Mineirão. E quando o assunto é o primeiro jogo por um novo clube, Tite tem um desempenho razoável. Até aqui, foram 15 estreias em Série A de Campeonato Brasileiro, com 7 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento superior a 55%. A última derrota de Tite em estreias aconteceu em 2012, diante do Fluminense, que na época encerrou uma sequência de 6 vitórias consecutivas do treinador em estreias. Eu, da expectativa, procuro não projetar, porque senão a gente fica gastando energia em cima, mas faço de cada dia o melhor. Primeiro na apresentação com o conhecimento pela parte da manhã com todos os funcionários, com vocês, para a gente se familiarizar. No segundo estágio, a parte da tarde com os atletas. Alguns atletas, muitos deles, a gente já tinha convivido e trabalhado junto. Outros conhecendo, uma garotada conhecendo também. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho em cima de um legado que já tem. Expectativa muito grande para a estreia e para ver como será o Flamengo de Tite dentro de campo. A Arrascaeta, que ainda não está 100% fisicamente, começa no banco de reservas. Já o meia Gerson, que esteve com a seleção brasileira, inicia o jogo. Assim como Pedro, que será o titular no ataque na vaga de Gabigol. Do outro lado, o Cruzeiro busca voltar a vencer como mandante no Mineirão pela Série A do Brasileirão. A última vitória foi ainda em 2019. Para isso, o técnico Zé Ricardo vai precisar fazer mudanças no time titular. William, Lucas Oliveira e Felipe Machado estão fora. Seus substitutos devem ser Palácios, Matheus Jussa e Matheus Pereira. É um jogo grande, um jogo onde a gente sabe que a gente tem que prevalecer a nossa força junto com o nosso torcedor, buscando ir por essa primeira vitória do Mineirão contra um adversário imponente, mas a gente também sabe das valias da nossa equipe. Por mais que Cruzeiro e Flamengo vivam momentos distintos, os dois precisam da vitória. Enquanto a Raposa quer fugir da parte de baixo da tabela, o rubro-negro quer começar com vitória a era Tite. Fico imaginando os jogadores do Flamengo sabendo que precisam mostrar serviço, causar aquela boa impressão no treinador que está chegando. O Tite teve 10 dias, 8 treinamentos no Flamengo, já para se ambientar um pouquinho, conhecer o dia a dia do clube, conversar diretamente com os jogadores, ver qual é o momento de cada um. Já, segundo ele, aparou as arestas com o Gabigol. E, por outro lado, o Cruzeiro tem esse problema, não vence no Mineirão diante do seu torcedor. E a pontuação na tabela é perigosa, assim como o Inter, São Paulo, Corinthians, tantas equipes ali que estão de olho para fugir ali da proximidade do Z4. Essa parte de baixo da tabela, ela tá muito interessante, né? A parte de cima, já com o Botafogo praticamente encaminhado aí com o título do Campeonato Brasileiro, mas se você olhar para a parte de baixo da tabela, ela tá bem emocionante, bem preocupante para algumas equipes, principalmente
as que têm um pouquinho mais de tradição, um pouquinho mais de camisa nessa parte de baixo da tabela. Não é o caso do Cruzeiro, porque também é um time que tem muita camisa, mas volta de uma Série B, né? Durante muito tempo jogou a Série B, pisando de novo na Série A agora e fazendo um campeonato bem irregular. O fato de você não... O São Paulo está com esse problema de não vencer fora de casa. O Cruzeiro está com problemas de vencer em casa. Ou seja, os dois times, essas duas equipes, precisam buscar esse equilíbrio aí para se afastarem da zona de rebaixamento. Provável a escalação do Flamengo. Mais do que os nomes, eu quero ver o desempenho. Sim. Quero ver se esse time vai entrar em campo mais ligado, mais atento, intenso, 90 minutos, sabe? Com mais disposição, com mais vontade, pressionando a saída de bola do adversário. Jogando no nível que pode jogar esse time do Flamengo, que muitas vezes não tem jogado ao longo dessa temporada, né? O Flamengo que está sempre parecendo ter puxado o freio de mão. Freio de mão puxado e tal. Entendo que o calendário é puxado, desgastado, estamos na reta final, mas agora é o que resta ao Flamengo. O que resta ao Flamengo é fazer um grande final de ano, assegurar no mínimo um vice-campeonato brasileiro e projetar um 2024 diferente. Isso começa hoje. O Tite precisa aproveitar esses 12 jogos que ele tem pela frente para mudar a cara, mudar o astral do Flamengo, para virar o ano num outro ambiente. E espera-se, enfim, um time funcionando como um organismo, né? Como um todo. Que era o time do Jesus, time prometido de 2019 do Jorge Jesus. Ele ficou famoso pelos gols, pelas vitórias, por ter menos derrotas do que títulos, teve mais título que derrota, por tudo isso. Mas ele também funcionava principalmente como um organismo. Uma defesa que começava com a marcação lá na frente, inclusive com jogadores que deixaram de fazer isso. Linhas que não eram espacejadas, como o Flamengo passou a ter. E isso você pode esperar dos times do Tite. Você pode não gostar do estilo do Tite. Né? Agora que o time dele funciona como um organismo, funciona. Mesmo nas derrotas, nas eventuais partidas em que as coisas não davam certo, o time era orgânico, que é o que falta para o Flamengo há muito tempo. E isso o Tite pode entregar. Essa provável escalação agrada para vocês? É o que o Tite tinha de melhor? Acho que o Eugênio tem contestado ultimamente. Acho que o problema maior é o funcionamento. A gente só vai entender se a escalação era o melhor para o jogo com o desempenho da equipe. Perfeito. Não tem como, porque assim, se a gente for olhar só por nomes, é um baita time. Muitos seriam titulares em qualquer time do Brasil. Com sobra, né, Nath? Com Você pensar sobra. que não tem o Gabigol e o Arrascaeta nesses 11 aí? Exato. Agora, eles estavam justificando nesse momento, principalmente o Gabigol. O Gabigol sair do time não é o barulho do século, né? Todo mundo sabe por que ele está saindo, porque não está entregando. Então o Tite já começa com esse trunfo, não é nenhuma invenção dele. Agora precisa ver se funciona. Se não funcionar, todo mundo vai lembrar da qualidade técnica de um Arrascaeta, de um Gabigol, dos nomes que eles estão no banco para entrar e mudar o jogo. E aí as coisas... Porque treino é uma coisa, jogo é outra coisa. E o campo fala, Natália? O campo então, fala. mas aí eu vou lembrar de um passado muito recente. Tem que responder ao campo. Sim. A resposta do Tite ao campo vai falar muito, porque na seleção ele não respondeu. Ah, mas em clube ele tem tempo. Ele responde, né? Ele tem tempo. Então é isso. Tem rodada. Tem tempo, professor? Tem mais. Diga, Eugênio. Não, e embora esse momento do Flamengo seja um momento, como eu falei, em que há uma necessidade de você virar a chave, de você transformar o ambiente de derrota, que foi o ano do Flamengo, num ambiente positivo, o Tite ele não tem essa cobrança mais, porque o que tinha de se perder já está perdido. A vantagem agora é a seguinte, só tem a ganhar. O Flamengo agora já perdeu tudo que tinha para perder. Ele só tem a ganhar. Ainda pode perder a vaga para a Libertadores. Mas é pouco provável. Ele tem a buscar algo mais, a melhorar, sabe, reconquistar o carinho da torcida, o apoio, o ambiente interno. Então esse é o momento do Tite para virar o jogo. O Flamengo precisa virar o jogo antes de virar o ano, porque aí começa o ano que vem com um outro astral, uma outra cabeça, um outro pensamento e com um conhecimento já que terá ficado, não só do Tite em relação ao elenco, como também do elenco em relação ao Tite, para começar do zero ano que vem. Claro que precisa de reforços, vai haver mudanças, vai haver renovações ou não. Já está essa polêmica aí do Bruno Henrique, vale ou não renovar,
por uma fortuna, por quanto tempo. Bruno Henrique vai, Bruno Henrique fica. Mas além do Bruno Henrique, outros jogadores estão em processo também de renovação. De qualquer maneira, acho que nesse momento é um Tite que pega o Flamengo um pouco mais leve, sem a cobrança de ter que vencer o título amanhã. Dá para ele fazer o trabalho. E eu acho que vai fazer bem. Acredito que o nível da comissão dele seja muito alto e que ele possa... E agora chegou o César Sampaio também, né? Mais um aí com experiência, com peso, né? Com história para agregar nesse ambiente do Flamengo e no trabalho de comissão técnica. Você sabe que eu tenho mais curiosidade de ver o Tite na hora dessa reformulação do que propriamente... Em campo a gente já sabe mais ou menos os últimos a ideia de jogo. A ideia de jogo dele. Mas teve o ano sabático, lembra que ele volta depois de um ano sabático diferente? Volta bem, volta melhor. Mas essa coisa do desapego, ele não desapega fácil. Tudo bem que são jogadores que não estavam com ele. Mas historicamente o Tite não desapega fácil. Ele não desapegou fácil na seleção de jogadores de nomes de uma Copa para outra. No Corinthians ele teve uma dificuldade danada de desapegar, tanto que quem faz a reformulação de elenco é depois o Mano. E ele não faz aquela reformulação do elenco que já pedia reformulação naquela época, né? Então, no Flamengo, pode ser que, como ele está vindo de fora, e alguns casos dessa reformulação sejam forçados, o Bruno Henrique, por exemplo. Se o Bruno Henrique sair, não vai ser propriamente porque o Tite está abrindo mão dele. É uma outra oportunidade profissional que aparece. Mas eu tenho curiosidade de ver o Tite a partir de um Flamengo reformulado, porque ele não é propriamente aquele técnico do bota abaixo. Ao contrário, ele traz em muitos casos, insiste, com todo mundo dizendo que não, ele ainda insiste com alguns jogadores, com alguns sistemas de trabalho. Eu tenho curiosidade de ver o Tite 2024. E é o que você citou Bruno Henrique, eu tenho curiosidade de como estaria a cabeça, o foco do Bruno Henrique, de outros jogadores do Flamengo, mas principalmente do Bruno Henrique, no momento que ele está em discussão ainda de renovação contratual e sendo pretendido com proposta do Palmeiras. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver, então, como o Flamengo vai jogar nessa partida. Essa é a escalação do Flamengo. Agostinho Rossi tomando posse da titularidade do gol do Flamengo. Tá aí o Davi Luiz, o Fabrício Bruno. O Léo Pereira, nesse momento, está suspenso nessa partida. Nas laterais, Ayrton Lucas e o Wesley. Aí no meio de campo, fazendo esse bolão no meio de campo, Gerson, Thiago Maia, Eric Pulgar. Aí mais na frente, Everton Ribeiro. E lá na frente, para marcar os gols do nosso Mengão, Pedro e Bruno Henrique. Gabigol continua na reserva. Vamos ver o que vai acontecer decorrer do jogo contra o Cruzeiro. É isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e escreva nos comentários o seu palpite para essa partida entre Cruzeiro e Flamengo. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.